Vou começar a gravação então, gente. Hoje a gente vai falar sobre introdução. Então, hoje a gente vai entrar propriamente na redação. Hoje é a primeira aula que a gente vai falar exatamente da redação, tá? Que a gente vai falar sobre tudo que precisa ser feito na introdução da redação, tá? Primeiramente, vocês têm que entender que a introdução é o ponto de partida de vocês. É aquilo que vocês têm para dar uma boa impressão para o corretor. Vocês vão levar o corretor de vocês para dentro do texto de vocês. Então, vocês têm que mostrar tudo o que vai ser dito durante o texto. Quais são os 3 principais pontos? Qual que é a estrutura inicial de uma introdução? Vocês têm que ter contextualização, o tema e a tese de vocês. Hoje a gente vai falar só sobre contextualização. Introdução é um tema extenso. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse ponto, porque é uma coisa que vocês têm muita dúvida, que a gente que está começando a escrever redação tem muita dúvida, que é a questão de como que eu começo essa redação. O que eu faço para começar a escrever? Eu não sei da onde que eu saio, para onde que eu vou. O que eu faço para começar a escrever uma redação? Então, comecem pela contextualização. O que é essa contextualização? É usar alguma coisa que vai ter referência com o tema. Hoje a gente vai falar de várias formas de contextualização. Então, hoje a gente vai falar só sobre contextualização e na próxima aula a gente vai falar só sobre tese. Como que vocês apresentam uma tese. Mas o que tem que ter no texto de vocês na introdução? A contextualização, o tema inteiro, todas as palavras do tema têm que estar na introdução. E a tese. O que seria essa tese? São os 2 argumentos que vocês vão desenvolver nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Vocês vão perceber, à medida que a gente for olhando as contextualizações, que, na maioria dos casos, vocês vão perceber claramente quais são os 2 argumentos que a pessoa vai utilizar. Então, isso traz toda aquela ideia que a gente já trabalhou muito com vocês, que é a ideia de progressão textual, de apresentar tudo que vai ser escrito durante o texto. Então, é muito importante que essa tese esteja presente dentro do texto e para começar essa redação, vocês utilizem a contextualização. Qualquer tipo de contextualização que eu vou apresentar para vocês hoje. Ou então, se vocês quiserem usar uma outra, existem muitos tipos de contextualização. Vocês podem começar com muitas formas a redação de vocês, mas essas que eu vou apresentar hoje vão facilitar para que vocês comecem a escrever de fato. Comecem já com alguma coisa na cabeça de vocês, que é aquilo que eu falo sempre, escrever sobre aquilo que a gente sabe e escrever contextualizando, certo? A gente vai começar pelo primeiro e o mais clássico tipo de contextualização, que é a citação, que é algo relevante e relacionado com o tema de vocês. Igual o tema que vocês escreveram, não sei se foi na semana passada, foi na outra, né? O tema da semana passada foi ST, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui a gente tem um exemplo de citação, mas vocês podem fazer citação de vários tipos de coisa. Aqui, a autora da redação, ela cita a canção Pela Internet do cantor Gilberto Gil, que louva a qualidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, ela cita alguma coisa, pode ser uma música, pode ser um autor. Então, ela faz uma citação e depois ela relaciona essa citação com o tema. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e informatividade dos usuários. Então, percebam que para começar a redação dela, ela usou uma citação. É uma boa forma de vocês começarem a redação de vocês e não se perderem. E começarem já contextualizando, citando alguma coisa e contextualizando isso com o tema abordado, certo? Então, a citação é a mais usada e é a mais fácil para vocês começarem a redação. E aí, ela termina com o que a gente vai falar na semana que vem, que é a
tese dela. Tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Percebam que ela colocou duas ideias dentro dessa frase. A ideia de que a manipulação do comportamento dos usuários pela seleção prévia de dados ela é inconcebível, que é uma coisa que ela vai tratar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e merece um olhar crítico de enfrentamento, que é uma coisa que ela vai tratar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Mas para começar a escrever, ela usa uma citação. Uma dica que eu dou para vocês é, se vocês preferirem usar e fazer a introdução de vocês depois dos 2 parágrafos de desenvolvimento, pode ser que fique mais fácil. Por quê? Vocês já têm o argumento pronto. Vocês já pensaram na progressão textual lá no projeto de texto, no esqueleto de texto de vocês, já tem que ter os 2 desenvolvimentos e a proposta de intervenção que vocês vão usar baseados nesses 2 desenvolvimentos. Para fazer a introdução, fica mais fácil se você já tiver com os 2 desenvolvimentos prontos e os 2 argumentos que vocês vão usar para produzir a tese depois. Então, façam da forma que vocês preferirem, mas se vocês acharem mais fácil fazer a introdução depois dos parágrafos de desenvolvimento, pode ser que facilite, de alguma forma, a escrita de vocês, tá? Outro tipo de contextualização é a exemplificação. Você vai usar um dado, uma lei, uma notícia. Então, você vai exemplificar aquele tema. O que eu posso usar de exemplo? Por exemplo, um dado do IBGE, a Constituição Federal, uma notícia de algum jornal. Nesse caso, quando a gente usa dado do IBGE, às vezes a gente não tem o dado exato na cabeça. Isso acontece muito. Vou usar um dado do IBGE, não sei se essa porcentagem está 100% certa. Posso usar mesmo assim? Posso. Posso usar a partir do momento que essa porcentagem não seja escandalosamente absurda, não seja muito discrepante da realidade. Por exemplo, vamos pôr 40% das... não, 40% é uma porcentagem mediana. Vamos pôr 90% das pessoas que vivem nos centros urbanos nunca sofreu com violência urbana. Esse dado, a gente sabe que ele é meio exagerado. A gente sabe que grande parte das pessoas que vivem nos centros urbanos sofre com a violência urbana. Então, esse dado já entraria numa estatística que a gente sabe que não é verdade. Mas agora, se você colocar 30%, 20% das pessoas, pode ser que entre dentro desse dado. Porque muitas vezes, quando a gente vai citar um dado, a gente não sabe exatamente a porcentagem, a quantidade de pessoas, ou então o número exato do que está acontecendo. Você pode utilizar esse dado se ele for aproximado com o dado real. Mesmo que você não tenha o dado real, se ele for aproximado, você pode utilizar ele, não sendo ele exageradamente grande ou exageradamente pequeno, baseado naquilo que vocês estão tratando, tá? No caso aqui do exemplo, eu trouxe o tema do sedentarismo como grande mal do século, e a pessoa utilizou aqui a lei, né? Segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. A lei é uma coisa que vocês podem utilizar muito para começar a redação de vocês, porque na lei tem tudo. Vocês podem utilizar a lei para falar sobre educação, para falar sobre saúde, para falar sobre saneamento básico, para falar sobre meio ambiente, porque cerca de 70% da população urbana já sofreu com assaltos. Você poderia utilizar esse dado. Eu não sei se é um dado exato, se é exatamente 70% da população urbana de São Paulo, mas é um dado que ele se aproxima. É um dado que o corretor, quando ele lê a redação de vocês, ele não está com o computador ali do lado para analisar exatamente cada citação que vocês colocam. Então, aproveitem disso. Ele lê a redação de vocês muito rápido. O corretor de Enem, não os nossos corretores, mas os corretores do Enem, eles têm que ler a redação muito rápido, porque eles têm que corrigir um número máximo de redações em um dia. Então, eles não têm exatamente todos os dados que vocês podem colocar, todas as informações que vocês podem colocar.
Então, aproveitem disso para dados que vocês sabem que é verdade. Não usem dados que vocês que vocês não têm certeza se é verdade ou não, mas para dados que vocês sabem que é verdade e que vocês sabem um número mais ou menos, pela realidade, é isso. Usem porque ele não vai conferir. Se for um dado muito discrepante, ele pode conferir. Mas se for um dado que se aproxima, ele não vai conferir. Ele não vai perder aquele tempo da correção para conferir algum tipo de dado, certo? Então, aqui, a pessoa usa uma lei para iniciar a redação. Usem muito, tá? É uma coisa muito fácil, muito mais fácil para vocês começarem. O artigo 5º da Constituição, ele prevê muitas coisas. Ele prevê saúde, educação, liberdade de expressão. Então, usem muito, porque é uma coisa que vocês sabem e que pode ser utilizada em várias redações, em vários temas, ela cabe. Então, eu sempre falo para vocês, comecem contextualizando e depois coloquem essa citação, essa exemplificação, essa alusão histórica dentro do tema de vocês. E é aí que entra a nossa aula da semana que vem, que é como é que eu coloco essa contextualização dentro do tema e como que eu escrevo uma tese, certo? O outro exemplo é a comparação. Você compara o tema com algo semelhante ou diferente e trata sobre ele. Que eu trouxe novamente o tema de 2018, e a autora fala o seguinte: é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes, das relações sociais. No que concerne o uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de banco de dados, oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários. Então, aqui, ela usa a tecnologia, a forma como a tecnologia revolucionou a vida na sociedade, para comparar com como que esse uso potencializou a massificação dos consumos. Você pode utilizar algo que se difere? Ela poderia ter falado sobre uma coisa que é diferente do tema, que se opõe ao tema? Poderia, você pode comparar com uma coisa que não é exatamente semelhante, ou então que não é positiva ao tema, e comparar. No caso da redação da IST, vocês poderiam ter comparado com dados, vocês poderiam ter usado no caso anterior, dados estatísticos que a Jaque mostrou para vocês. Vocês poderiam ter usado a citação de alguma música, de algum livro, de alguma série que fala muito sobre isso. Tem muitas séries que tratam sobre as ISTs. Então, utilizem dessa contextualização para começar a redação de vocês. A comparação, ela não é tão usada, porque às vezes a pessoa se perde para comparar, mas ela também é um bom meio para começar a redação. A próxima, que é utilizada muito, é a alusão histórica. Para mim, ela é a mais fácil. É muito mais fácil você trazer alguma coisa que aconteceu no passado, começar a tua redação com uma alusão histórica e trazer ela para o presente. Fazer esse gancho, certo? O autor começou o Enem 2017, Desafios da Formação Educacional dos Surdos no Brasil. O autor ele fala: no Brasil, o início do processo de educação dos surdos remonta ao segundo reinado. Uma alusão histórica, ele traz, no caso aqui, no Brasil, o segundo reinado para começar o texto dele. Então, a alusão histórica, ela é muito mais utilizada e ela é muito mais fácil para começar a redação. Porque a gente sempre sabe algum dado, algum acontecimento histórico, algum momento da história que aconteceu alguma coisa ou semelhante, ou então alguma coisa que remonta aquele tema, no caso da IST. Vocês poderiam ter usado o avanço da AIDS no final do século XX, que foi aonde ela foi muito ligada aos homossexuais. Então, vocês poderiam ter usado essa alusão histórica para começar a redação de vocês e trazer isso para o tema.
No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que se consideravam normais pela população. Entenderam? Então, ela faz alusão histórica e mostra como isso não foi vantajoso. Isso não trouxe um crescimento dentro das escolas. Isso não configurou nada de vantajoso, de bom dentro das escolas, porque, na verdade, excluiu os alunos que eram surdos daqueles que eram considerados normais dentro das escolas. Então, entendem essa conexão que vocês têm que fazer com o tema? Trouxe uma alusão histórica, conectei isso com o tema, mostrei como isso foi vantajoso ou não, como esse período trouxe ou não uma evolução, como isso pode agregar o tema, remeti ao presente e agora vou trazer mais uma vez o tema e fazer a minha tese. Na última frase da introdução dela, ela fala, dele, né, no caso. Portanto, haja visto que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Então, aqui, a gente vê, outra vez, dois argumentos que a pessoa vai utilizar nos dois parágrafos de desenvolvimento. Educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público, no caso da nação, e ela deve ser efetivada pelos agentes adequados. Esses são os dois argumentos que ele vai utilizar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, essa é a construção da tese dele. Então, a alusão histórica, como mais fácil e mais vista, né, quando a gente vai ler as redações, a gente vê muito mais alusão histórica do que qualquer outro tipo de contextualização de início de redação. Então, utilizem muito, e utilizem muito de outras aulas. Aula de História Geral, aula de História do Brasil, para trazer essas referências para a redação de vocês, tá? Aqui a gente tem a definição. Definição acerca do tema, ou eu vou explicar o que o tema está querendo dizer. No caso aqui do sedentarismo, define-se como sedentário, um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Vocês poderiam ter usado isso no caso das ISTs, define-se ISTs como infecções sexualmente transmissíveis. Vocês poderiam ter definido ela e depois trazido como ele trouxe aqui, ó. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. E esses poderiam trazer algumas das consequências resultadas dessas ISTs, caso vocês fossem trabalhar isso nos parágrafos de desenvolvimento de vocês, certo? Então, a definição, ela pode ser utilizada em casos específicos, mas ela também é um bom ponto de partida para vocês começarem a redação. No caso aqui, a afirmativa, que é uma declaração sobre o assunto logo no início. É uma frase de impacto que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. A afirmativa a gente não vê também muito, o que a gente mais vê é citação e alusão histórica e exemplificação. Mas no caso do tema persistência da violência contra a mulher, a gente tem a afirmação. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois de recentes medidas legais. Então, aqui a gente tem uma afirmação de que o Brasil, de fato, é uma nação historicamente machista e violenta. Por quê? Porque a gente vê a persistência da agressão contra as mulheres, o aumento nesse número, por mais que tenha leis, proteção, delegacia da mulher, casas de apoio à mulher, a gente vê que esse número continua crescendo. Então, a gente faz uma afirmação para começar essa redação, que o Brasil é de fato uma nação machista, violenta, e que esse número de violência contra a mulher, ele aumenta, para dar o nosso ponto de partida, para começar a tratar sobre o tema de violência contra a mulher. E, por último, a gente tem a contextualização, a conceituação, perdão, que é uma explicação do conceito
que seja central ao tema proposto e mostra por que ele é importante para o tema abordado. Nesse caso aqui, tem a explicação do que é o termo, o conceito de isonomia. Que isonomia é a nação em lei em que todos são iguais. Rui Barbosa, uma vez, definiu o conceito da seguinte forma: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. As leis, portanto, devem seguir essa diretriz e ser aplicadas de acordo com as transgressões. Então, vocês podem conceituar o tema, explicar o que é o tema, explicar o que é a palavra principal do tema e depois trazer isso para os argumentos que vocês vão utilizar mais à frente e para aquilo que vai ser trabalhado mais à frente, certo? Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu sei que começar a escrever redação é muito difícil. É muito mais difícil você começar a escrever redação, mas depois que vocês pegam a prática da escrita, fica muito mais fácil. E uma coisa que, assim, eu fazia muito quando eu escrevia redação, era sempre usar, mais ou menos, o mesmo tipo de contextualização. Eu gostava muito de alusão histórica, porque para mim sempre foi mais fácil. Então, eu sempre usava a alusão histórica para começar a minha redação. Eu sempre trazia alguma coisa da história para começar a minha redação, alguma coisa que aconteceu no passado, porque para mim era muito mais fácil. Ou então algum dado, a lei, que eu acho que, assim, para começar a redação é muito bom, é muito fácil, porque tudo que vocês precisam estar na lei, a maioria dos temas que vocês vão abordar tem alguma lei falando dele, principalmente o artigo 5º da Constituição, que fala sobre basicamente tudo. Então, eu utilizava muito, e com a alusão histórica, vocês conseguem começar a redação de vocês mais fácil, porque vocês já têm um ponto de partida, vocês já têm de onde tirar a ideia de vocês. Porque muita gente chega e me fala: nossa, eu não sei começar a redação, eu não sei por onde que eu começo, eu não consigo começar. Então, comecem por alguma coisa que seja familiar para vocês. Se vocês têm mais afinidade com alusão histórica, ou se vocês têm mais afinidade com dado estatístico, ou se vocês têm mais afinidade com trabalhar conceito, vou explicar esse conceito depois, vou escrever a minha introdução. Sintam-se à vontade, mas optem por um caminho e tentem seguir mais ou menos o mesmo caminho durante a escrita da redação de vocês. É claro que vocês não podem escrever uma redação que seja um gestinho completo, né? Sigam o mesmo caminho, mas tenham outras alternativas, porque às vezes vocês pegam um tema de redação que a alusão histórica não cabe ali, não cabe para começar a redação. Então, vocês têm que ter outra alternativa, outro tipo de contextualização, entre as que eu citei, ou então algum outro tipo de contextualização ou um outro tipo de modo de iniciar a redação que vocês gostem, que vocês já tenham afinidade. Mas sempre tenham uns 2 ou 3 na cabeça. A hora que vocês forem escrever redação e a hora que vocês forem para o Enem. Porque um dos 3 vocês vão poder usar. Um dos 3 vai caber dentro do tema da redação de vocês. Então, sempre tenham isso e sempre estejam atualizados sobre tudo que está acontecendo, para vocês utilizarem esses dados atuais. Sempre estejam atentos a outras aulas, que vocês podem usar qualquer aula, qualquer tema, qualquer tópico, para começar a redação, como referência de redação. Então, estejam muito atentos a outras aulas, aula de sociologia, aula de filosofia, aula de história, principalmente, que vocês podem pegar muita coisa da aula de história para trazer como referência, como contextualização, como início de redação. Então, aproveitem muito essas aulas para que vocês consigam começar a redação bem mais fácil, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar por enquanto? Amanhã, na aula da Jaqueline, já vai ter outro tema de redação para vocês escreverem, tá? Como ela disse no grupo, ele vai falar sobre educação, então estejam atentos a tudo que estiver falando sobre educação hoje em dia, que, assim, é um tema que a gente acredita que pode ser que caia, a questão da educação e de como a educação está sendo tratada nesse momento de pandemia. Então, estejam atentos a tudo isso, tá? E a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que vocês quiserem, tá?
As redações estão sendo corrigidas ainda, até amanhã elas vão ser entregues para vocês no e-mail, tá? E qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem conversar com a gente, que a gente está à disposição, tá joia? Gente, obrigada pela atenção, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Boa noite e até semana que vem.